Então, 10 horas e 15 minutos, estamos voltando aqui para a segunda parte da aula da disciplina de administração rural, a GB 1659, hoje com o imprevisto aqui da falta de energia elétrica no campus. Estamos retornando agora e vamos só para concluir um assunto que passamos antes, e discutimos um pouco antes, que são sobre os programas de auxílio a empresas do governo estadual. Então, existe o programa para empresas e pequenas e microempresas, e existe o programa para MEIs. É no Cressol, que estava dando a entrevista hoje de manhã, é que eles estavam com a disponibilidade só deste aqui, que é para micro e pequenas empresas, mas não para microempresas individuais, para MEIs. Não importa, tá? Esses programas, eles surgem, como a gente vinha falando, são às vezes feitos com a melhor das intenções. Muitos de nós podemos julgar que eles são necessários mesmo, não há problema nenhum. Eu estou tendendo a achar que é realmente necessário, só que a gente tem que analisar isso com uma visão ampla, com uma filosofia aberta, né? Como eu disse, não adianta nós acharmos que as empresas que estão a ponto de quebrar por causa da atividade que elas realizam ter sido muito impactada com a epidemia e, da mesma forma, reclamar do preço dos combustíveis ou que o ICMS está muito alto e que não sei... Não dá. Por exemplo, esse aqui, ó, eu estou na página do SCGov, ele fala o seguinte, ó, a partir da próxima quarta-feira, dia 22, se não me engano, setembro, né? Linhas de crédito de até 100 mil com juros subsidiados integralmente pelo governo do estado. Gente, vocês já ouviram uma expressão, não existe almoço grátis. Então, não existe ninguém que empresta dinheiro sem juros. Só a mãe de vocês presta para vocês, sem juros. E olha lá. Ninguém vai emprestar dinheiro para você sem juros. Não existe isso. Isso é uma anomalia do mercado. Então, se o dinheiro está sendo emprestado sem juros, alguém está pagando esses juros, que somos todos nós, eu já expliquei. Está ali, a gente pode concordar, achar que, sim, é necessário que essas empresas não quebrem. Tá? Mas existe o outro lado, toda a sociedade vai pagar por isso, seja com impostos mais altos, seja com inflação. E no caso do Estado, não vai ser com dívida, né? Porque o Estado tem mais limitações para fazer dívida. Até a própria inflação ele tem limitações. Mas como ele está umbilicalmente ligado ao governo federal, é o governo federal que sustenta o déficit dos estados, né? Mais do que isso, vocês viram, eu já comentei com vocês também, milagrosamente, na pior crise dos últimos anos, todos os estados que deviam salários aos funcionários botaram em dia os salários, justamente no meio da pior crise. Que mágica é essa? Quem é do Rio Grande do Sul sabe, eu já comentei aqui, nos últimos anos, já estava por 3 anos, eu acho, os salários parcelados. Os professores, policiais, muitos outros salários, todo mês parcelado. E aí chega a pior crise que podia chegar. Hospitais lotados, falta remédio, falta médicos, médico e enfermeiro pegando a doença e muita gente morrendo. A pior crise que provavelmente eu e vocês vão ter visto nas suas vidas. E durante a pior crise, um problema é resolvido por passe de mágica. Não tem mais parcelamento de salários. Você sabe disso? Esse problema foi resolvido por mágica. Que mágica é essa? A inflação. Todos nós estamos pagando isso. Então, não tem mais o parcelamento do salário do policial, do professor. Sim, mas a gasolina está 7. Não tem mágica. E como é que fizeram? Já que imprimiram um monte de dinheiro, então, já que estourou a barragem, vamos com tudo. Foi isso que aconteceu. Só que isso vocês não encontram escrito em nenhum jornal. Aí tem o programa para... Opa, aqui, ó. Programa Juro Zero, também é do governo do estado, tá? Tá no site oficial da sc.gov.br. Esse é para MEI. Aí o crédito é menor, é até 5 mil, tá? Pequenas empresas, né? Microempreendedor individual.
Vinícius, já é um microempreendedor individual ou está só assim especulando, só investigando as possibilidades? Só investigando. Pois é. Então, se o Vinícius fosse um MEI, ele poderia pegar esse crédito de 5 mil, que é um crédito subsidiado também, como ele disse, porque a última parcela vai ser paga pelo Estado. Então, o juro é zero. Também lembrando que aí o juro zero, todo mundo paga. Né? Todo mundo paga o juro zero com impostos, com inflação. Tá? Não que a gente seja contra, mas a gente tem que ter a clareza. A mão que dá é a mão que tira. Não tem mágica aqui. De novo, não tem almoço grátis. Se aqui é dado juro zero, alguém está pagando por isso. Simplesmente isso. Não existe mágica. Né? O governo até tem a fábrica de dinheiro, mas não tem a fábrica da riqueza, que é diferente. Dinheiro é um papel colorido, vale nada. Alguns até vale. Agora eu estava com minha mãe no final de semana, ela tem muito moeda guardada desde a época do mercadinho do meu avô. Moeda de réis, por exemplo. Aí fui ver uma moeda de 200 réis, já está sendo 200 réis, de 1899. Já consigo vender uma por 20 reais no Mercado Livre. Não sei se consigo vender, mas eles estão vendendo no Mercado Livre por 20 reais. Ah, tem um saco cheio, daqui um pouco aquilo vai valer algum dinheiro. Certo? Mas, na verdade, o dinheiro é isso, não vale nada, é só um metal pintado, né, ou um papel pintado, ou um metal carimbado, né, não importa. Riqueza, o governo não gera riqueza. Ele toma a riqueza da sociedade. Quanto mais ele toma, mais a sociedade fica pobre. Quando ele faz programas como esse, ele tenta redistribuir um pouco da riqueza. Só que se pouca riqueza está sendo gerada, mais ele limita o crescimento da riqueza. Então, por isso que em países mais desenvolvidos, países com mais liberdade, quando um programa desse é lançado, ele é muito bem estudado, tem que ser muito bem justificado para a sociedade aceitar. Por quê? Porque em sociedades mais evoluídas, elas sabem que isso está saindo do bolso delas. E elas é que têm que concordar se lança esse plano ou não. E, por exemplo, eu concordaria com esse plano, não tem problema nenhum, mas não concordo com o benefício, por exemplo, de auxílio moradia para juízes, que já ganham tipo 25 mil por mês, e ele pode ganhar auxílio moradia de 4 mil, mesmo se ele tiver um apartamento que é dele, quitado. E se ele for casado com uma juíza ou com um juiz, não importa, os dois podem ganhar auxílio moradia, mesmo os dois morando juntos numa única moradia, tá entendendo? Então a gente vê que isso é um abuso, e aí só esse auxílio moradia já pagaria um crédito aqui do MEI. Então, quando paga o auxílio moradia, é um crédito de MEI a menos. Então eu prefiro que vá o crédito para MEI do que para um auxílio totalmente desnecessário para alguém que já ganha o suficiente. Você está entendendo? Só que isso a sociedade não debate, o Brasil não debate isso. Por quê? Porque nós fomos colonizados. Para nós tudo aqui, já é assim porque chegou a coroa portuguesa e disse, aqui nós que mandamos vai ser assim assado. Quando eles saíram, só entrou um outro grupo no lugar. E está assim até hoje. Até hoje está assim. Só troca o grupo lá. E nós sempre fomos os comandados, que recebe a ordem e recebe as regras. Diferente de outros países que foram assim construídos. As pessoas chegaram lá para construir o país. Era tudo mato, chegaram lá e começaram a construir a sociedade. Primeiro era um velho oeste, era cada um por si, e um pouco foram se juntando para elaborar algumas leis de convivência, e foi crescendo a sociedade. Olha a diferença de uma sociedade que foi construída assim, de uma que foi colonizada como a nossa, quando já chegou com o governo ditando as regras. Até hoje nós vivemos o efeito disso. E o pior, a gente está acostumado com isso e não questiona. Olha quanto tempo eu levei para vir aqui e falar isso aqui para vocês e questionar. Passados 50 anos. Antes eu achava, não, assim mesmo, tem que cumprir a lei, e quem não cumpre a lei tem que tomar uma cacetada na cabeça mesmo. Assim eu pensava. Eu levei muito tempo. Hoje eu passo essa ideia para vocês que eu amadureci com o tempo e comecei a enxergar de uma maneira diferente. Não sei se é a correta, mas é a minha maneira de ver. E fui colocado aqui na frente de vocês, por isso estou falando isso. Mas não é uma coisa simples mesmo. Mas pelo menos vocês que são bem jovens, podem de repente construir uma ideia mais cedo, né? E quem sabe mudar assim um pouquinho do contexto aqui da nação, né? Que é bastante, é bem triste.
Fala, Cristiano. Isso é um absurdo, cara. Assim, ó, se fosse começar a listar, ó, só botar aqui, ó, salário dos capinhas. Ó. Quem são os capinhas, ó? Até 11,7 mil o salário deles. É o cara que puxa a cadeira e coloca a capa nos ministros. E se bobear muito, eu vou colocar aqui para os ministros, tá? Isso aqui é o salário dos capinhas, tá? Muito agrônomo não ganha o que os capinhas ganham, que é para puxar a cadeira e botar aquela capa de Batman neles, tá? Antes de sair, esse ministro, Marco Aurélio Mello, ele saiu esse ano, né? Ó, ele fala que, como eles ganham só 39 mil, ser ministro é praticamente fazer um voto de pobreza. Isso é um tapa na cara de uma sociedade de miseráveis, onde tem muitos miseráveis, muitos favelados, 70 milhões de pessoas que acessaram o auxílio emergencial do governo. Aí vem o cara aqui, ó, ele disse isso aqui em 2006, tá? Ó, que ser ministro do Supremo é o equivalente a fazer voto de pobreza. E o salário deles é o salário mais alto do Brasil, que é referência, o teto para outros salários. É assim que pensa a elite brasileira. E ele nem está preocupado que quem indicou ele para ser ministro foi o primo dele. Então, vocês são primos, um era presidente e o outro indicou ele para ser ministro do Supremo. Sem ter sido juiz, sem ter feito concurso, nada, vai direto para o ponto mais alto. Isso está claramente configurado como nepotismo. Só que o nepotismo só vale para os peões, para as classes de baixo. Se for lá no topo, tu ainda pode vir dar um tapa na cara da sociedade e dizer que ganhar o salário máximo do país é fazer um voto de pobreza. Já tinha ouvido falar isso? Voto de pobreza é dizer, eu não vou ter muitos luxos na vida, eu vou viver sempre de uma maneira bem simples. Né? Sou de poucas necessidades, então só um camarãozinho, vinho importado, lagosta e está de bom tamanho. Voto de pobreza. E aí eles não podem nem puxar a cadeira que eles sentam. Você tem um cara bem pago por nós para puxar a cadeira. Não, é uma palhaçada. Esses caras, eles te mandam prender se te chamarem de você. Como dizem nas piadas, alguns acham que são deuses, né? Alguns juízes acham que são deuses, os outros têm certeza. Vamos parar, isso aqui é muito triste. Se começar a falar isso, a gente começa a chorar e não avança. Alguém está em casa ainda? Beleza, o Vitor e o Nicola estão acompanhando. Não se esqueçam o seguinte, usem o microfone, tá, pessoal, que a gente vai estar projetando aqui. Estamos aqui, professor. Bom, a gente estava falando dos níveis de atuação, vamos acelerar um pouco, senão não sai daqui só a nossa conversa, eu tenho que agilizar um pouquinho para vocês, tá? Então, nível estratégico, nível tático e nível operacional. Bom, vocês já entenderam isso, né? Vamos ver alguns outros exemplos, tá? Alta administração, triângulo, né? O que mais tem na administração. Na administração, o pessoal usa a pirâmide, na verdade, mais do que triângulo. A pirâmide da administração, a pirâmide de Maslow, a pirâmide disso e a pirâmide daquilo. Vocês vão ver, o pessoal adora usar pirâmides. Em administração, então, eles são viciados, tá? Vamos ver alguns exemplos, então. Problemas estratégicos são aqueles que envolvem a empresa, a organização como um todo, seus objetivos, seus recursos de produção. Então, por exemplo, estratégico é a instituição dizer que vai contratar um professor de administração ou então um professor de zootecnia. Isso é o nível mais alto, certo? É o estratégico. Qual é o professor que está precisando ali, que é mais necessário? Gerencial é quem vai dar aula lá de zootecnia de ovelhas, por exemplo. Quem vai dar aula de ovelhas, entendeu? Dos professores que tem, quem que vai dar aula de ovelhas. Isso é um problema gerencial, tático, nível
médio. E operacional é o cara que vai dar aula de ovelha, certo? É como que ele vai dar aula de ovelha. Se ele vai ter umas ovelhas para aula prática, se ele vai comprar as tesouras de tosquiar, se ele vai usar slide, se ele vai usar um livro, que técnicas, que metodologias ele vai usar para dar aula. Então, exemplo aí de dado, trazendo aqui para a nossa realidade do curso, está os 3 níveis. Tá? O nível é decidir que professor vai ser contratado. Depois, que professor vai dar aula de zootecnia de ovelha. E, por último, o professor lá, que é o operacional, como que ele vai fazer para aquela aula ser razoavelmente boa, de qualidade, né? Na prática, precisa materiais, precisa as ovelhas, que livro que é, se vai usar computador, projetor, TV, data show, essas coisas. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Exemplos de nível estratégico. Abrange toda a organização. A função típica é tomar decisões fundamentais e fornecer recursos para os projetos estratégicos. Quem está nesse nível estratégico? Geralmente o sócio, proprietário, presidente, gerente, diretoria, diretores de departamento. Depende, né? Diretor de departamento. A palavra-chave do nível estratégico é empreender, ou seja, inovar, fazer coisas diferentes. Por isso são necessidades, habilidades, são habilidades conceituais as necessárias nesse nível. Nível tático ou nível gerencial. Ele abrange a divisão, um departamento, uma filial de uma empresa. A função típica é desdobrar a estratégia nas diversas ações, né, que a empresa tem que realizar. Quem ocupa aí? São diretores de departamentos, supervisores, gerentes, coordenadores, líderes de grupo, de projetos, chamada também de gerência média. A palavra-chave desse nível é administrar. Então, lá no nível conceitual, empreender. Aqui é administrar o que tem. Certo? E, por fim, o nível operacional, nós já vamos para os exemplos da agricultura aqui. Nível operacional trabalha pequenos grupos ou indivíduos. A função típica é colocar em prática os processos, subprocessos e atividades operacionais. Os ocupantes são os técnicos e os encarregados da execução. Numa instituição de ensino como a nossa, o encarregado de execução é o professor. O professor vai lá e executa. Claro que tem outras atividades que não são professores, como, por exemplo, eu falei das ovelhas. Então, tem lá a estrutura de criação de ovelhas, então tem um profissional operacional lá também para tratar as ovelhas, cuidar preventivamente das questões de saúde, para tosquear as ovelhas, mesmo que seja fora da aula prática, e essas coisas, vacinar, né, tal, remédio. E a palavra-chave desse nível é executar, certo? Eu não falei ainda nos prazos, e nem apareceu nos slides, mas vai aparecer nos próximos. O nível estratégico trabalha com prazo longo. Dependendo da atividade, o longo pode mudar. Na agricultura e pecuária, o prazo longo pode ser de até 10 anos, porque nesse nosso ramo, às vezes as mudanças tecnológicas são um pouco mais lentas. Tem mudanças tecnológicas, mas não tão grandes. Por exemplo, se eu planto milho hoje, há 10 anos atrás não era muito diferente. Claro, evoluiu algumas coisas, surgiram alguns produtos novos, cultivares de milho novos, né? Mas há 10 anos atrás já existiam os transgênicos, mas hoje tem transgênicos que misturam mais funções, mas dá para fazer um planejamento estratégico para uma fazenda de milho para 10 anos. Os órgãos públicos, por lei, têm que fazer o planejamento estratégico para 5 anos. Então, o prazo longo para órgão público é 5 anos. Para a agropecuária, pode ser 5 anos ou pode ser mais, conforme o exemplo que eu citei. E se o ambiente da empresa for um ambiente muito rápido, muito tecnológico, talvez esse prazo longo seja menos que 5 anos, pode ser 3 anos, 2 anos. Para uma empresa como essa aqui, por exemplo, a Acer, que fabrica computadores, ou a Epson, que fabrica equipamentos tecnológicos assim, talvez o longo dele seja 2, 3 anos. Tá? Então, o longo é relativo. O tático, então, ele é para médio prazo, é o planejamento do ano, da safra, por exemplo, de um ano, e o operacional é o planejamento da semana, ou no máximo do mês.
ok? Em média. Vamos ver exemplos na agricultura. Tá. Exemplo de perguntas feitas em nível estratégico, para uma fazenda, por exemplo, ou a área agropecuária. Quais as atividades devem ser exploradas pela empresa? Qual o tamanho de cada atividade? Quais os objetivos da empresa? Como aproveitar uma oportunidade? Como se defender, né? Como lidar com uma ameaça? Essas são todas questões estratégicas que envolvem mais habilidades conceituais, tá? Para um nível tático, gerencial, imaginando a empresa que decidiu, na pergunta anterior aqui, decidiu que vai explorar milho e soja. E vai ser tantos hectares de milho e tantos hectares de soja. No nível gerencial, eles não vão decidir quantos hectares de milho e soja, ou se vai ser milho mesmo, se vai ser girassol. Aí as perguntas são outras, são qual o nível de tecnologia vai ser utilizado, qual é a época de plantio, qual o adubo que vai ser utilizado, se a mão de obra precisa ser treinada ou não, qual o método de calagem, quais os agrotóxicos, etc., né, que vão ser adquiridos. E no operacional, as perguntas são mais práticas, do dia a dia, por exemplo, ou atividades, né? A pastagem necessitando de limpeza, lavoura precisando de capinas, uma quebra de um trator, a doença de um animal, a necessidade de um insumo emergencial, a necessidade de distribuição de esterco, e mesmo a distribuição de adubo, distribuição do calcário, a aplicação do agrotóxico, certo? Isso são atividades operacionais. Então, nível operacional, curto prazo, certo? Vamos ver melhor olhando como isso se encaixa dentro do conceito de planejamento. Então, pelo menos hoje, começamos aqui as funções administrativas, que são em número de 4, pessoal. As funções administrativas, e veja aqui, nós temos uma questão que eu já comentei com vocês, que é o seguinte: nós pulamos o ponto teorias da administração. Eu nem tinha colocado ele lá no SIGA, até onde eu lembro não tem como conferir agora. Eu vou colocar o ponto teorias da administração no SIGA, que é um resumo sobre as principais teorias. Mas lembre-se, só quem de vocês julgar que tem tempo, que eu acho que é poucos de vocês, e quiser olhar, dar uma espiadinha no resumo que eu fiz. Mas esse ano eu pulei isso, eu não coloquei como conteúdo e evidentemente não vou cobrar de vocês. Por que eu estou falando, então, que o resumo que eu fiz sobre as principais teorias da administração, que foram crescendo também, não foi que elas surgiram todas no mesmo momento, certo? A administração, sempre disse para vocês, começou de forma empírica, vem desde praticamente as primeiras organizações humanas, então, teve a administração quando foram construídas as pirâmides, teve boas doses de administração nos vários exércitos que permearam a história, inclusive muito da administração atual, já falei para vocês, usa de exemplos, de técnicas e práticas tiradas da organização do exército, dos exércitos, das organizações militares. A igreja, da mesma forma, a igreja funciona, a igreja católica é a mais bem organizada, estruturada. Tá? Ninguém lá fez curso de administração, porque a igreja existe desde, né, praticamente 2000 anos que já existe a igreja, né? A igreja católica, principalmente, que é a mais forte, e ela tem lá, na sua organização, no seu funcionamento, muitos ingredientes da administração, mas que não foi a igreja que foi lá e olhou na administração, foi a ciência da administração que tirou da igreja os exemplos para construir a sua base teórica e as suas teorias, tá, gente? Claro que procurou melhorar, né? Usar o que tem de bom na organização da igreja para construir. Mas quando a gente estuda as teorias da administração, muitas utilizam lá mecanismos que funcionam muito bem na igreja, muitos anos antes de existir a palavra administração. Ok? Isso está mais ou menos resumido nesse tópico, mas eu não passei ele para vocês, foi um dos pontos que eu cortei, eu falei muitas vezes aqui de pontos que eu cortei da disciplina, para poder deixar ela mais enxuta e deixar ela, tipo,
assim, adequada para esse sistema híbrido, que eu já cansei de falar para vocês que a gente enxugou a disciplina, vocês já entenderam isso. Mas por que eu tenho que fazer essa menção? Porque isso que nós vamos ver agora, as 4 funções de planejamento, elas são tipo um compilado. As 4 funções administrativas que começam com o planejamento, elas são um compilado das teorias. Mas nem todas as teorias apresentam as 4 funções. Algumas teorias não chamam a função dirigir, por exemplo. Elas chamam a função liderar. Em vez de dirigir, eles falam liderar. Né? Só que dirigir é um pouco mais amplo que liderar. Algumas teorias falam em 5 funções e não em 4, certo? Só que as teorias mais aceitas dentro do campo da administração convergiram para essas 4 funções, que são planejamento, organização, direção e controle. E por isso que eu estou passando aqui, tá? Mas isso não quer dizer que seja assim, ó, é desse jeito, sempre foi assim e nunca vai mudar. Não é, tá, pessoal? Isso que eu estou apresentando para vocês é o estado do conhecimento da administração de acordo, vamos dizer assim, de uma média das principais teorias. Tá entendendo, pessoal? Pode ser que no futuro talvez todo mundo jogue fora. Alguém teve uma ideia, não, vamos fazer tudo diferente. E já existe, inclusive, a chamada teoria da contingência, já comentei com vocês, e podem procurar no Google, a teoria da contingência, mais ou menos, quer dizer o seguinte, deixa o barco andar, e quando surgir um problema, nós vamos lá ver qual é o problema e ver se resolve. Não parece muito inteligente isso, né? Mas até para isso existe teoria. Tá? Você vai encontrar a teoria da contingência. Existe bastante base teórica, né, conceitual, trabalhos para essa teoria. Claro que não é tão simples como eu estou falando, assim. Tipo, ó, vamos viver uma vida louca e a hora que der um problema a gente para resolver. Sabe? Mais ou menos é isso, claro que guardadas as proporções. Tá bom? Então, isso que eu estou falando aqui não é assim, ó, que nunca vai mudar. É considerando as principais teorias. E aí a principal função, não vou dizer isso, principal função, porque eu já vou, você está gravando aqui, se o administrador me olhar esse vídeo, já vai dizer, está errado. Então, já vou fazer a autocrítica. Ela não é a principal função. Tá? Nenhuma função é mais importante que a outra. Até porque eu já dei uma dica para vocês na primeira aula, onde nós fizemos a dinâmica. Se ela fosse a principal função, talvez só ela já resolvesse parte do problema. Mas vocês já sabem, já estão maduros o suficiente para saber que se eu só planejar e parar em planejamento, o que vai acontecer? Minha empresa vai funcionar? Não, não vai acontecer nada. Inclusive é muito comum pessoas que ficam fazendo planos e não botam a mão na massa. Então, botar a mão na massa é botar a empresa para rodar, né? Organizar, dirigir e depois fazer a avaliação e os ajustes, os consertos através do controle. É botar todo o processo administrativo funcionando. Mas ele tem que começar por algum ponto. E é aqui que ele começa no planejamento. Mas ele não termina no planejamento. E aqui tem até um erro no nome da disciplina, tanto é que já foi corrigido para um novo currículo. Os alunos que estão vindo atrás de vocês, acho que estão na 4ª ou 5ª fase, já não tem mais a disciplina de planejamento. Sabia? Olhem lá no currículo, uma mudança sutil. Não existe a disciplina de planejamento. Só existe a disciplina de administração rural. Porque planejamento é uma função da administração. Ninguém administra sem planejar. Então aqui nós temos uma redundância. Planejar e administrar. Não, administrar já envolve planejamento. Ninguém administra sem planejar. Seria o caos. O administrador, a primeira coisa que faz é planejar. E depois segue as outras funções. Certo? Então, o primeiro levantamento que eu fiz, eu não sei se o professor que me antecedeu, que inclusive era administrador, ele deu essa sugestão, porque nós estamos no currículo B. Já teve o currículo A. No currículo A e no currículo B, a disciplina é planejamento. Então, eu entrei nessa disciplina no ano de 2016, quando o professor de administração saiu, já contei a história para vocês, e a primeira coisa que eu identifiquei foi esse problema de nomenclatura. Então, eu propus a correção, na primeira oportunidade foi corrigido.
Então, alguém que talvez não tinha parado para estudar tanto, pelo menos a parte conceitual, né? Porque para nós todos, pode perguntar para qualquer, só agora que a gente está conversando isso, mas pergunta para qualquer um, diz, ó, tem algum problema com a disciplina de planejamento e administração? Eles vão dizer, só porque o professor lá tem alguns assuntos que ele não trabalha. Talvez esse seja o problema, ninguém vai dizer que é o nome da disciplina. Mas tinha um problema, foi corrigido, tá? Justamente porque planejamento está dentro, é uma função da administração. Não tem como, né? Não pode ser redundante, né? Então, vamos ver alguns conceitos de planejamento aqui para mobilizar vocês para depois a gente avançar. Idalberto Chiavenato, o livro que eu disponibilizei para vocês online, no Siga, ele não está na bibliografia, já expliquei que é por um motivo óbvio, não tem na biblioteca, vai ser adquirido, né? Mas eu não pode ter na bibliografia básica livro que não tem na biblioteca, senão o curso perde nota, tá? Mas esse livro vai ter que ter. Ele é tipo o estudioso, o entendido da administração no Brasil. Então, esse professor fala que planejamento é o processo de estabelecer objetivos e definir a maneira de como alcançá-los. Define o objetivo, depois se transforma esse objetivo em meta. Lembram que eu já comentei com vocês, depois vai ter uns slides mostrando, meta é o objetivo quantificado e também, assim, localizado no tempo, né? O objetivo é crescer, mas a meta vai ser crescer tanto até tal dia, certo? É a mesma coisa, só que a meta, ela detalha o objetivo, ok? Então, tu define os objetivos e metas no planejamento e também como que você vai fazer para atingir esses objetivos e metas. Não é só colocar lá um objetivo lá no alto que tu não vai alcançar nunca e virar as costas e deu, tá feito o planejamento. Não, tem que dizer como que nós vamos agir para atingir esse objetivo. Planejamento, então, é um trabalho teórico, mas é um trabalho completo. E a partir daí, sim, se parte para as outras etapas. Vamos ver algumas coisas ilustrativas. Quem não viu aquele desenho Alice no País das Maravilhas? E quem lembra dessa passagem? Ela caiu num buraco de uma árvore, e uma das primeiras figuras que ela encontrou foi esse gato. Eu não vi, eu acho que o filme todo, né? Mas isso aí está presente na vida da gente, porque isso é um clássico. Então, mesmo quem não tenha visto, um dia a TV estava ligada, um dia estava passando alguma coisa assim que vocês tiveram algum contato com isso. Mas já ouviram falar da Alice no País das Maravilhas, né? E muitos de vocês devem ter visto. Aí ela encontra esse gato, e aí tem estradas ali, ela está numa encruzilhada. Aí ela pergunta, para onde esses caminhos levam? Né? Ela pergunta para o gato. E o gato devolve com outra pergunta, que é uma coisa que, inclusive, na vida de vocês não devem fazer, mas no filme foi interessante. Né? Ele pergunta, tá, mas para onde você quer ir? Você quer chegar aonde? E ela disse, não sei. Aí ele disse, então pode pegar qualquer caminho, qualquer um serve para ti. Então, tanto faz, não vou perder tempo aqui dizendo isso para ti. Tu não sabe o que tu quer. Então, planejamento é isso. Tu tem que saber o que tu quer, senão qualquer caminho serve. Planejar é dizer qual é o caminho que você quer seguir, o que você quer atingir. Tá? Senão, você está que nem a Alice ali. Qualquer caminho serve. Então, agora eu vou, tanto faz. Então, não fica se preocupando por antecedência, o que vai encontrar num caminho ou no outro. Você não sabe o que você está procurando. E o planejamento é isso. Ele vai dizer, vai ajudar você a definir o que você quer. E o planejamento a gente pode usar para a nossa vida, né? Vocês podem se planejar como profissionais, como cidadãos, e como eu já disse, fatalmente vocês vão ser alçados para atuar no planejamento das instituições, das empresas aonde vocês vão se inserir. Se não for logo de cara, no primeiro ano, mas depois de um tempo, eles vão identificar em vocês qualidades e vocês vão ter que usar essas qualidades para contribuir para o planejamento da empresa. Então, Sêneca já falou, mesma coisa, ó, mais ou menos o que foi passado no filme da Alice. Ele diz, a frase dele é o seguinte, se um homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável. Né? Então, não adianta o cara pegar um barco à vela, se ele não souber para onde quer ir, não tem vento bom.
Porque o vento, como é que ele vai saber se o vento é bom se ele não sabe para onde que é isso? Que ele está dizendo ali, o Sêneca, né? É um pensador, se eu não me engano, grego também. Isso já é bem, assim, pré-cristão, né? Mas não importa, tá bem atual. Se você não sabe para onde quer ir, nenhum vento vai te ajudar. Basicamente é isso. Não sabe para onde quer ir, qual é o vento que vai te ajudar? Não tem vento bom. Então, mais algumas informações sobre o planejamento. Ele é o passo inicial, mas só ele não adianta. É uma forma de ampliar a chance de sucesso. Aqui é importante. Ele aumenta a chance de sucesso, mas ele não garante sucesso. No mínimo, hoje eu vou mostrar uns exemplos de que ele não garante sucesso. Ele reduz as incertezas, ajuda a você tentar prever alguns problemas que você vai enfrentar, as ameaças que a gente falou, as fraquezas que a gente falou, eles fazem parte do processo de planejamento, quando a gente faz a análise SWOT. Então, fraquezas que eu tenho, ameaças internas, fraquezas internas, ameaças externas, você identifica e no processo de planejamento você vai usar um antídoto, um remédio, uma vacina que funcione para as ameaças e para reduzir as fraquezas. Ela lida com o futuro, porém não se trata de adivinhar o futuro, trata de tentar entender, conhecer o futuro de acordo com as informações que tem hoje. Então, hoje, aqui nesse momento, a gente faz um link bem preciso com a nossa dinâmica que fizemos no primeiro dia de aula. Não sei se tu viu o vídeo da dinâmica, Eduardo. Se não viu, você olha lá, está gravado, né, no primeiro dia de aula. E que o William, não sei se viu o vídeo, mas foi muito importante, porque assim, nós todos fizemos um planejamento ali que parecia real e a realidade, né, o que nós constatamos depois foi bem diferente. A gente tentou adivinhar o futuro, mas o resultado foi diferente da nossa adivinhação. Mas ainda assim, seria muito melhor se eu tivesse um outro grupo testemunha, do tipo, vai tentar adivinhar quantos nós a pessoa vai conseguir fazer, sem ter passado por aquela experiência da mão direita. Né? Alguém que tivesse, tipo, só acompanhando online, mas sem ver quantos nós vocês conseguiram fazer, se a gente com esse grupo tivesse feito um levantamento. Hoje me surge essa ideia, talvez eu pudesse ter feito isso, a gente iria ver que vamos dizer, o desvio padrão, o erro, seria muito maior no grupo que fez a previsão às cegas. Boa ideia, vou fazer isso no ano que vem, se eu estiver por aí. Provavelmente não vou. Mas um desvio padrão seria muito maior no grupo que fizesse a previsão às cegas do que o grupo que fez aqui a previsão dentro da aula, porque já tinha a experiência de ter feito os nós com uma mão. E aí ele tinha que fazer o nó com a outra mão, mas já tinha uma referência. Então, essa referência ajudou muito. E por isso não se trata de adivinhar o futuro. Se trata de trabalhar com as referências, com as informações que a gente tem hoje, para tentar limitar as variações do futuro. Trata-se de reconhecer como o presente pode influenciar o futuro e como as ações presentes podem desenhar o futuro. O planejamento não diz respeito às decisões futuras, mas às indicações futuras das decisões presentes. Então, o planejamento é tomar decisão hoje para uma coisa que vai acontecer no futuro. Não é uma decisão que tu vai tomar lá na frente, uma decisão de hoje com impacto no futuro. O planejamento também não é um ato isolado. Ou seja, ele precisa vir seguido das demais funções administrativas. E o processo de planejamento é muito mais importante que seu produto final. Mesma coisa no exemplo dos nós. Né? Qual era o produto final? Era ter o nó feito. Qual era a vantagem daquele nó? Qual era a utilidade? Nenhuma. Mas nós aprendemos alguma coisa fazendo aquilo. Fazendo aquele planejamento, entendeu? Então, o processo, ele é mais importante muitas vezes do que o produto final. Porque ele vai poder retroalimentar, ele vai poder corrigir. Então, o Vinícius tem a fábrica de cerveja artesanal. Ele vai fazer o planejamento e tudo, e no final ele vai produzir 10 litros de cerveja. Aqueles 10 litros têm muito menos valor do que ele aprendeu no processo de planejar e executar tudo.
Porque na próxima rodada, ele vai produzir bem mais que 10 litros e com muito mais qualidade. Está entendendo? Então, ele aprendeu com o processo. E fazendo de forma organizada, planejada, ele vai chegar a um nível de perfeição muito maior do que se ele só fizesse de forma improvisada. Ele até pode dizer, não, agora eu consegui 10, agora eu vou fazer uma coisinha diferente. Agora, se ele parar um dia para pensar, fazer aquele exercício do curso, fazer as ameaças, as fraquezas, as forças, ver os pontos que eu errei, anotar os pontos, depois ver cada ponto, cada erro cometido, como tentar corrigir, usar aqui a nossa capacidade, que é assim, praticamente infinita, né? A gente já provou isso também com o exemplo do nó. Vocês fizeram mais nós com a mão esquerda do que a mão direita, com a mão que não é a boa. Quem poderia dizer isso? Só a nossa capacidade, a capacidade do nosso cérebro aprender, de se adaptar, de superar as dificuldades. Ok? Então, o planejamento estratégico é aquele do mais alto nível, é aquele que empreende, aquele que trabalha com habilidades conceituais, aquilo que vai responder as principais perguntas da empresa, que é para que lado que eu vou, que cultura que eu vou plantar, qual é o tamanho da minha empresa, qual é o tamanho desse empreendimento, quantos hectares que vão ser, quantos litros de cerveja, no caso ali, é o nível estratégico da empresa, mesmo que tudo se reduza depois a só 2 pessoas, né? Ou como tu brincou, tem o nível estratégico, que é o Vini, e o nível operacional, que é a Maísa. É isso? Mas ainda assim, né? Depois ela vai crescer a empresa. Aí vai ter todos os níveis e subdivididos depois, quem sabe. Brincadeira, né? Mas a gente entendeu. Então, vantagem de se fazer o planejamento. Ainda estou tentando só mobilizar vocês aqui. Os últimos minutinhos nossos, tá? Dá um norte, ajuda a focar esforços, define o parâmetro de controle, ajuda na motivação. Então, as pessoas que estão dentro da empresa têm que saber para onde é que está indo. E auxilia no autoconhecimento da empresa. Aqui eu tenho que fazer a nossa crítica, né? Porque o planejamento estratégico da instituição, aqui do Instituto, sempre foi feito muito mais para atender a lei, até quando eu participei, estou fazendo meia culpa, isso aqui está gravado e depois o pessoal pode usar isso para querer me atingir, já estou fazendo aqui a crítica. Até quando eu participei do planejamento estratégico, no momento que eu estava na direção do campus, hoje eu faria muito diferente. Hoje eu sei que não dá para fazer, ele foi com muito pouca participação de funcionários que não estavam na administração e de acadêmicos que não estavam ocupando funções, como, por exemplo, cargo de conselheiro dentro do colegiado de curso. Não pode ser só o conselheiro, ele é importante, mas tem que ser todos também, em algum momento tem que ser ouvidos. Não é indireto, né? Todo mundo vai falar para o conselheiro e o conselheiro lá vai levar, porque a gente perde nesse processo muita informação. Nós somos humanos, nós temos limites, e algumas coisas só aparecem no momento da construção. Então, o planejamento estratégico deveria ouvir todo mundo, mas também não é ficar semanas, meses discutindo, mas pelo menos uma vez, cada um de nós tem que ser ouvido, tem que dar a sua participação no planejamento perfeitamente participativo e real. Como nós temos o planejamento hoje, ele é muito mais para cumprir a lei, de que a cada 5 anos o Instituto tem que ter o planejamento, do que necessariamente no sentido de que, vamos todos dar a contribuição nesse planejamento para ver o Instituto IFC muito melhor daqui a 5 anos. Vocês estão entendendo? Numa empresa também tem que ser assim. Como eu falei, o cara que aperta o parafuso, que regula a máquina, o vendedor lá, que sai e fica semana fora vendendo toda semana, ele tem que ser ouvido. Ele não vai dar a palavra final, mas ele vai dar uma palavra. A palavra final do planejamento estratégico é do chefe, diretor lá, os altos, né? Os altos escalões. Eles dão a palavra final. Mas se eles der a palavra final sem ouvir o vendedor que sai toda semana para vender e fala com o público, esse planejamento vai ser do tipo para inglês ver. Ele vai estar muito bonito na página da empresa, mas ele não reflete e não tem engajamento das pessoas, porque as pessoas têm que estar motivadas. Numa empresa tem que estar motivadas. Numa empresa pública, mais ainda. Porque na empresa pública tu tem vários estímulos para se acomodar. Teu salário, ele aumenta sem tu precisar mostrar mais resultado, ele aumenta por inércia, com as progressões por tempo. A cada 2 ou 3 anos, meu salário aumenta. Mesmo se as minhas aulas piorarem. Sabiam?
Se minhas aulas hoje foram piores que as de 3 anos atrás, meu salário aumenta mesmo assim. Isso é justo? Isso não é só para mim, é para todos os funcionários públicos. Então, isso já é um elemento que vai contra a motivação. Outra, para um funcionário público ser demitido, olha, é quase impossível. É quase impossível. Nós tivemos aqui caso de um funcionário que foi demitido, mas tem uma outra funcionária que foi demitida e voltou. A funcionária dava aula no instituto, aliás, não dava aula, mas ela estava no instituto. E era professora do estado também, lá ela apresentou um atestado. Então ela estava juntando os dois cargos. Para o estado ela tinha um atestado que tinha uma doença, bem, e aqui no instituto ela vinha trabalhar. Certo? Aí o instituto demitiu ela, depois de denúncias. E a justiça reintegrou. Ela voltou para o instituto. Então, eu diria assim, é quase impossível. Se eu for lá pedir, me demitam, eles não vão me demitir. Então, servidor público é quase indemitível, se é aqui vocês entendem a palavra. Isso ajuda na motivação para fazer o trabalho melhor? Não, porque o que contribui para a motivação é isso aqui. Vocês já ouviram falar? Eu disse que todo mundo adora a pirâmide. A pirâmide de Maslow é um teórico. Isso aqui é muito usado na psicologia. Se vocês têm um parente aí que estudou psicologia, falem com ele hoje, com ela. Pergunto, já ouviu falar da pirâmide de Maslow? Eles vão dizer, sim, claro, isso aí todas as matérias quase que falam da pirâmide de Maslow, porque a psicologia trabalha com o ser humano, a psicologia é do ser humano, e praticamente tudo que nós fazemos, todas as atitudes humanas, elas estão ranqueadas nessa pirâmide. Ou seja, o que Maslow falou? O ser humano tem necessidades, motivos, que começam dos mais básicos. E ele só consegue partir para tentar atender as próximas necessidades quando ele atender as mais básicas. Porque se ele não tiver oxigênio, por exemplo, ele não vai pensar em comprar uma casa. Né? Se ele não tiver o que comer, também ele não vai estar preocupado em fazer uma cerca na propriedade. Se ele não tiver bebida ou não tiver lugar onde dormir, ele não vai estar pensando em fazer uma escola, fazer uma faculdade, estudar, por exemplo. Vocês estão entendendo? Foi isso que Maslow falou, nós temos que atender às necessidades de acordo com as escalas. Então, tu tem as necessidades mais básicas, fisiológicas, depois de segurança, depois as necessidades sociais, depois de estima, de ser bem aceito pelos colegas, né? De ser bem aceito dentro do teu grupo social, né? Todo mundo tem essa necessidade. Eu tenho que é uma necessidade natural minha como ser humano. Eu tenho que me dar bem com os estudantes. Eu não quero ficar brigando com os acadêmicos, estudantes, né? E quero ter um bom relacionamento com todos. Por quê? Porque isso faz parte da minha natureza. E vocês também, aqui, como acadêmicos, vocês querem estar bem com todos. Vocês não querem ver ninguém então, brigando e tal. Então, vocês querem ser aceitos dentro do grupo social de vocês. Querem ter respeito dos outros, confiança, autoestima. Querem se sentir bem quando vocês vêm e sentam nessa aula. Mas essa é uma autorrealização, essa é uma motivação que vem depois de várias outras. Estão entendendo? E, por fim, lá são ali a autoestima, a confiança. Depois vem a autorrealização. É tu desenvolver, tu crescer, elaborar novos projetos, se reinventar, tornar-se uma pessoa melhor a cada dia da tua vida, né? Ajudar os outros, criar empreendimentos, certo? Então, isso também traz a autorrealização, te faz sentir uma pessoa melhor. Então, tu não faz isso só pelos outros, para ajudar os outros. Muitas pessoas fazem caridade, né? Coordenam a paz, por exemplo, e essas casas lar de crianças abandonadas, e várias outras atividades essas que as pessoas fazem, mesmo que seja remunerado, fazem muito mais pelo coração do que pelo salário, mas também fazem pela autorrealização. Então, tem pessoas que... Eu sei que eu conheço, eu tenho, né, casos próximos. Então, a pessoa coordena uma casa lar, em Araranguá tem, Sombrio tem,
Santa Rosa tem, que é casa de crianças que, por algum motivo, não podem mais ficar com a família, estão ali cuidadas pelo Estado ou por ONGs, e o coordenador de uma casa desse, o cara para ser o chefe, a pessoa máxima que cuida de tudo, o salário gira na faixa de 2.000 e poucos reais, não chega a 3.000 reais. Para cuidar de uma casa que às vezes tem 15 crianças lá dentro. 15 crianças, cada uma com uma necessidade especial, 15 crianças totalmente fragilizadas, né, por das mais diversas histórias que vocês podem imaginar. Então, quando uma pessoa assume e faz isso, mesmo que receba o salário, porque essa pessoa também tem que comer, tem as suas necessidades, ela faz isso muito mais por autorrealização, por saber que está fazendo um papel importante na sociedade, mudando o futuro dessas crianças, do que por uma necessidade fisiológica aqui, ó, de ter dinheiro para comer, para beber, para poder pagar o aluguel da casa, ou pagar a prestação da casa, entende? Ela está lá também se autorrealizando, se sentindo bem, porque salvou uma criança que não teria um bom futuro se ficasse na situação que ela estava anteriormente. Entendeu? Então, isso aí compõe a pirâmide de Maslow. E quem estuda administração e o gerente de recursos humanos tem que conhecer e estudar isso mais a fundo. Estou dando aqui só apresentando para vocês que isso aqui existe. Mas os psicólogos e os administradores também, em uma determinada proporção, eles têm que conhecer e utilizar isso. Até quando vai conversar com um funcionário que não está fazendo o seu serviço a contento, não está atendendo às exigências do cargo, não está trazendo resultado para a empresa. Tu tem que ter isso muito claro, tem que dar uma estudadinha num artigo sobre isso aqui, para falar com mais propriedade, para entender melhor aquela situação e poder fazer o teu trabalho de gerenciar um grupo de recursos humanos. Nosso tempo está acabando, eu só vou provocar vocês com isso aqui. Nosso tempo já acabou. Só vou provocar vocês com isso aqui. Kodak, 1998, eram mais de 90% das fotos do mundo eram feitas através dessa empresa, a Kodak. Essa empresa, vocês acham que dominou o mundo das fotos? Não fez planejamento? Não fez planejamento estratégico? O que vocês acham? Quem está em casa aí, estão ouvindo a gente, vocês acham que a Kodak não fazia planejamento estratégico e por isso ela desapareceu? Professor, eu penso que na real a tecnologia aumentou, né? Mas lembre-se, o planejamento não garante sucesso. E aqui ainda tem um elemento que eu talvez já tenha comentado com vocês. Ela perdeu para foto digital, não foi? Hoje todos nós temos uma máquina fotográfica digital aqui. Eu duvido que alguém de vocês aqui não tenha, todos têm. Né? Seria quase que um acidente vocês não terem uma máquina digital, que hoje está incorporada ao aparelho celular. Mas sabe quem inventou a foto digital? Olha a ironia, foi a própria Kodak que inventou a foto digital. Só que lá dentro, alguns diretores disseram, não, isso aí não vai dar muito certo, vai estragar o nosso negócio de imprimir as fotos, se começar muito desse negócio de foto digital. Eles inventaram e guardaram na gaveta o projeto. Uma outra empresa foi atrás, copiou e ficou no sistema que está hoje. Então, questão de 20 anos, uma empresa que era líder do mercado, tinha assim, milhões, bilhões de dólares de faturamento, desapareceu. Mesbla é um pouco mais antigo em relação ao tempo de vocês. Não sei se vocês, alguém já ouviu falar Mesbla. Mas era uma das maiores lojas de departamento do Brasil, tipo Magalu hoje. Tipo, a Mesbla era Magalu. E a Mesbla não fazia planejamento? Foi uma das maiores empresas aéreas do Brasil, aviação aérea do Rio Grande do Sul. Já foi a maior, chegou a ser maior. Não fazia planejamento? Fazia. Faliu também. Isso aqui, alguns de vocês lembram. Se vocês não tiveram, o pai de vocês teve um celular que, quando caía no chão, quebrava o chão. Né? Além disso, era uma beleza, porque a bateria durava 7 dias. Tu carregava uma vez por semana e estava lá a bateria. E tinha até um joguinho da cobra, uma cobrinha. Certo? E cada mensagem tu pagava. Tu imagina, cada mensagem do WhatsApp tu pagava. Né? É o tal do SMS, ainda usa hoje, né? Mas mandava um oi, puf, já cobrava lá, 30 centavos.
A outra pessoa, oi, tudo bem? Mais 30 centavos que ela pagava. Aí, vamos fazer tal coisa? Mais 30 centavos. Imagina toda a tua conversa de WhatsApp ser cobrada por cada frase que tu faz. Era assim. Tá? Mas a Nokia dominou esse mercado. Todo celular era praticamente Nokia. Tinha um pouquinho de Motorola. Mas olha, Nokia, eu vou te dizer que aqui, se eu falar um número preciso, eu vou estar errando. Diferente da Kodak que eu tinha, que era mais de 90%. Mas a Nokia, tranquilamente, mais de 50%, diria 70% do mercado, ela que dominava. Quanto smartphone Nokia existe hoje? Até tem, tá? Não é que a empresa sumiu de vez, mas ela saiu dos 70% para 0, alguma coisa. É como se ela tivesse quebrado, ela desapareceu. Ainda existe a Nokia fabricando celular, mas quando ela se deu conta que o futuro era o smartphone, foi muito tarde. Ela errou no planejamento e as outras tomaram conta. Então, hoje a Nokia é 0, alguma coisa. Uma empresa que dominou o mercado de telefones celulares. Tá? Isso tudo só para motivar e provocar vocês no sentido de que faz planejamento não é garantia que vai dar certo. Tá bom? Nosso tempo acabou. O SIGA, vamos dar uma última olhada aqui, pessoal. Se o SIGA voltou. Que agora o pessoal lá da coordenação disse, ó, vai acontecer um negócio assim assado. Vamos ver? Se ele tiver voltado, a prova é quarta que vem. Não voltou, infelizmente não. Alguém quer fazer mais uma pergunta, algum comentário, dúvida, crítica, sugestão? É isso por enquanto? Então, beleza. Talvez no dia 24, a gente assista dentro da aula uma defesa de TCC. Certo? Que é na área da administração, usando o Rural Pro. E aí eu acho que vai ser bom a gente assistir, vai ser interessante. Usando o Rural Pro, vai ser a primeira. O primeiro TCC aqui é usando o Rural Pro, vai ser o primeiro. Veja que desde 2016 a gente está usando esse programa aqui, mas TCC o primeiro. Todos os alunos optaram por fazer manual, pelo Excel, vamos dizer, semi-artesanal. Então esse é o primeiro caso de TCC com o Rural Pro. Se der certo, a gente vai marcar nosso horário da aula no dia 24. Beleza, pessoal? Boa semana para vocês, bom restinho de semana, bom final de semana. Aguardo vocês revigorados aí na quarta que vem. E traga já, né, Anthony? Coloca as informações lá no Rural Pro e traga as dúvidas, tá? Que a gente vai tirar todas as dúvidas que vocês trouxerem. Pessoal que está em casa também, valeu pela participação, pela companhia. E uma boa semana para vocês. Na semana do dia, quando feriado do dia 15 aí. Claro, fala. Vou ter uma consulta com o oculista, na verdade vai ser daqui na 18. Daí eu não vou poder descer na aula. Eu já vou subir na sexta-feira do feriado e vou ficar a semana inteira. Certo, mas é bem no horário da aula que é a tua consulta? Não é no horário da aula, eu consigo acompanhar remotamente. Então é isso, tá feito. Pode ser daí. Claro, imagina. Ô, Ronaldo, tu viu que eu nem faço chamada, né? E já expliquei por quê. Porque é uma injustiça com vocês que deram o nome aqui. Então, nós não fazemos chamada e não tem problema nenhum. Tá bom? Pode avisar que não vou poder vir.